Olá, seja muito bem-vindo você que está aqui assistindo esta gravação. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante que pode atrapalhar bastante a nossa prosperidade, que é o karma familiar. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só colocar aqui o título da nossa live de hoje, que eu espero que eu possa auxiliar vocês a elucidar um pouco sobre essa questão que é muito importante a gente entender. Então, Alessandra, seja bem-vinda, Célia, Inês, pessoal que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos aqui, Mary, Rose, enfim, vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho do que é karma. Vocês sabem o que é karma? Vamos ver se vocês têm alguma ideia do que é. Vão escrevendo aí para mim o que vocês pensam que é karma. E eu vou começar explicando que tudo isso que eu vou falar está relacionado aos ensinamentos dos mestres. Então a gente pode ter diferentes filosofias com diferentes formas de interpretação deste conceito, tá? Então eu sempre explico que o que eu uso e o que eu falo e o que eu vivencio e o que eu ensino está baseado nesses ensinamentos. Então, para os mestres, a gente tem, dentro desses ensinamentos, dessa filosofia, duas palavras que são bem importantes, né? Que uma delas é o karma, o que é karma, e a gente tem o conceito de dharma, tá? Então, pelos ensinamentos, esses dois conceitos, eles são diferentes, né? Então a Célia está dizendo ali que karma falam que são coisas que a gente traz de outras vidas. Também, Célia, mas karma a gente cria aqui e agora. E eu vou falar disso para vocês e explicar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está criando karma e dharma o tempo inteiro. Depende de como que a gente movimenta as coisas e qual o enfoque que a gente vai dando para as nossas questões. Então, assim, karma, conceito de karma, então, pelos ensinamentos, como eu comecei falando, karma é oportunidade de mudança, né? Então, karma é transmutação de tudo aquilo que não foi bem feito de alguma forma. Então, esse conceito de karma, ele nos remete a coisas que foram feitas que não estão de acordo com a lei divina, ou seja, todas as coisas que não são boas, elas geram karma. E dharma, a palavra oposta a karma, na realidade, são todas as coisas boas que a gente faz, que a gente vivencia e que a gente acumula bônus. Então a gente tem karma como oportunidade de mudança, transmutação de tudo aquilo que não foi bem feito, e dharma são os nossos bônus, ou seja, todas as coisas boas que a gente faz o tempo inteiro. Então, por exemplo, se vocês estão fazendo uma coisa boa, ensinando algo bom para alguém, desejando alguma coisa boa para alguém, mentalizando alguma coisa boa e positiva, vocês estão gerando dharma, certo? Gerando uma energia positiva, gerando uma energia boa. Se vocês estão pensando coisas ruins, se conectando com o que não é bom, desejando coisas que não são boas para as outras pessoas ou para si mesmo, né, vocês estão gerando karma. Então, quando a gente está entendendo isso, às vezes num primeiro momento é bastante desafiador,
mas conforme a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, a gente vai compreendendo melhor. Então, quando a gente está no curso dos mestres, que a gente aprofunda muito esses conceitos e a gente vivencia isso, realmente a gente consegue sair dali com uma visão completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Então, karma é isso, tá? É tudo aquilo que não é bom, que não é positivo e que necessita de uma ação boa, que necessita de uma transmutação. Todo karma, ele pode ser transmutado através de um dharma, através de algo bom e positivo que a gente faz. A gente fica gerando karma quando a gente pensa que as coisas não vão dar certo, que tá tudo errado, que a gente não é bom o suficiente, e a gente fica gerando karma quando a gente fica indignado com alguma coisa, né? Quando a gente fala mal das outras pessoas. Então, o tempo inteiro nós podemos estar gerando karma, uns mais, outros menos, né? Quando a gente bota um pensamento negativo na cabeça e fica com ele lá rodando, a gente está gerando karma. E eu sempre brinco, né, que a gente vai gerando mini karminhas, né, que são pequenas coisas que a gente vai somando e quando a gente vê, a gente está criando um karmão, né, ou seja, uma situação não muito boa, não muito positiva, às vezes bem grande, que vem atrapalhar a nossa vida. Então, é mais ou menos por aí que a gente necessita começar a entender o significado dessa palavra. Tem muitas coisas ditas, tá, gente, por aí, enfim. Volto a repetir para quem está chegando agora, esses conceitos estão baseados nos ensinamentos dos mestres, né, que é o que eu uso, que é a filosofia que eu sigo e é o que eu ensino. Então é por aí que a gente vai, tá? Então quando a gente fala uma coisa negativa, a gente está gerando um mini karminha, certo? Se a gente fica repetindo isso, nós começamos a somar mini karminhas e quando a gente vê, a gente materializa aquilo, um karma, né? Um karmão na nossa vida, né? Então, por isso que eu fico ensinando a transmutação o tempo inteiro. Quando eu coloco para vocês um mantra para repetir, quando eu ensino uma ferramenta, quando eu ensino uma técnica de transformação, de focar no positivo, de mudar a vibração, o objetivo é esse. Só que a gente nunca tinha parado para conversar sobre isso. E quando eu postei o vídeo da Rosa do Deserto, falando do poder desse cristal de transmutação de karma familiar, começaram a vir então perguntas e questionamentos em relação a isso e foi esse o motivo de eu ter escolhido esse tema para a gente conversar hoje, tá? Então, assim, o que significa um karma familiar, né? O que é uma família, né? É um conjunto de pessoas, vamos falar de uma forma bem didática, é um conjunto de pessoas, né? Que vem de uma determinada linhagem, de um cruzamento consanguíneo, e que vão, então, vivenciando as suas questões geração após geração, ok? De uma forma bem simplista, tá? Essas pessoas, elas vão vivenciando o cotidiano, elas vão vivenciando a vida aqui na Terra, certo? E elas vão criando karma e criando dharma, certo? Quanto mais karma as pessoas dessa família criam, essa energia ela se sedimenta
e ela é como se fosse uma marca registrada daquela família. Se essa família cria Dharma, ou seja, coisas boas, as coisas fluem com facilidade, é uma família mais positiva. Estou falando geração após geração, não fiquem grudados no aqui e agora só, tá? Geralmente as coisas para os integrantes daquela família fluem com mais facilidade. Então, quando a gente fala de karma familiar, a gente está falando de um conjunto de energias que se sedimentou pelas histórias dessas pessoas daquela determinada família, não é? Independente das pessoas dessa família estarem próximas ou não, independente das pessoas dessa família estarem vivendo neste plano ainda ou não. Então, quando a gente fala de transmutação de karma familiar, significa que a gente tem que olhar para a nossa família, tá? A nossa família como um todo, linhagem de pai, linhagem de mãe, observar o que se repete nessa família, quais são as coisas, estou falando de karma. Karma são as coisas que não são boas, tá? Lembrando para quem chegou agora, karma são as coisas que não são boas que devem ser transmutadas e Dharma são todas as coisas boas, os bônus, enfim, as coisas boas e positivas, tá? Mas a gente está falando aqui daquilo que necessita ser transmutado, que é o karma. Então, fazer uma análise, olhar para essa história, né, de família, de linhagem de pai, linhagem de mãe e observar o que se repete nessas famílias, né? Nessas duas linhagens e decidir se tu quer isso para ti ou não, né? Então, muitas vezes assim, as mulheres da família tal não casam, as mulheres, enfim, têm 5 filhos. Ou os homens têm uma história de falência, né? Eles atingem um determinado patamar e começam a falir. Ou tem um histórico de doenças que se repetem. Então, assim, isso são karmas familiares. Quando a gente tá nessa linhagem, a gente necessita fazer uma escolha, né? O que eu quero para mim? Eu quero continuar seguindo isso e correndo o risco de vivenciar situações que não são boas e que não são positivas e que vêm dessa linhagem, ou eu quero fazer alguma coisa para interromper isso e sair fora desse ciclo, porque é um ciclo vicioso, né? Então, o grande objetivo assim, é a gente olhar um pouquinho para isso. Às vezes dói, né? Às vezes dói, dependendo das situações, dói bastante, mas nós estamos num patamar de energia de chama violeta, né? Estamos na era do raio violeta, onde é necessário a gente fazer as nossas escolhas e a gente decidir qual é o caminho que a gente quer seguir, né? E não importa o que os antepassados vieram trazendo. Eu quero agora cortar isso, né? Cortar esses laços que me ligam a isso. Quando eu falo de cortar os laços, eu estou falando de cortar os laços energéticos, né? Não é para virar as costas e não vou conviver mais. Não é isso. Eu estou falando de cortar essa ligação, de cortar essa vibração e essa energia que de uma forma ou de outra vai interferir com certeza na nossa vida. Agora, quando a gente faz uma escolha de cortar isso, de mudar o nosso rumo, mudar o nosso foco, as coisas pra gente começam a se tornar diferentes. Pode parecer muito estranho, tá? Para muitos que estão aqui ouvindo isso, mas quando a gente já vivencia
esses ensinamentos há muito tempo, como eu, que já faz mais de 23 anos nessa caminhada, é possível sim a gente mudar esse rumo, a gente quebrar esse laço para que a nossa história seja diferente. Aí vocês podem pensar, mas olha só, eu venho nisso até agora, tô ouvindo isso agora, é a partir de agora. Mas tudo que já foi, o que já foi, a tua decisão é a partir de agora. E a gente sempre fala isso muito no curso dos mestres. Quando a gente recebe um ensinamento, quando a gente recebe um conhecimento, antes a gente não sabia daquilo. A partir do momento que a gente recebe aquele conhecimento, que a gente toma consciência daquilo, a gente começa a fazer as nossas escolhas. Então, eu gostaria que esse nosso momento ele servisse para despertar em cada um o pensamento sobre isso, né? Que vocês começassem a olhar para trás e fazer escolhas, né? E decidir, eu não quero vivenciar a mesma coisa que a minha avó, que a minha bisavó, eu não quero vivenciar a mesma coisa que meu pai, que meu avô, que meu bisavô, enfim, ou que os meus tios, ou que minhas tias, não importa, os meus primos, não importa. Eu quero algo diferente. Eu quero algo diferente. E a partir disso, a gente começa a fazer movimentos para que as coisas na nossa vida sejam diferentes. Eu ensinei ali, eu coloquei para vocês num vídeo. Dei uma olhada aí no meu no Reels, tem um vídeo ensinando, né, uma técnica que para alguns pode parecer muito boba, né, de quebra de padrão familiar, mas é para a gente quebrar essa energia, porque nós somos energia e nós estamos conectados com isso. Então tem uma técnica que a gente pode usar para começar a dissolver essa energia que nos liga, tá lá, né? Assistam ali depois. Eu ensinei o uso da rosa do deserto, que é um cristal extremamente poderoso para limpar essa vibração de karma familiar. A gente tem florais que trabalham com isso. Eu sei que existem outras técnicas, gente, mas eu não vou falar de outras técnicas que eu não tenho conhecimento, tá? Eu só vou falar daquilo que eu vivencio, daquilo que é a minha prática. E todas essas técnicas que vêm, elas vêm para nos auxiliar justamente nesse processo de libertação, tá? Nós estamos na era do raio violeta, na era de nos libertarmos de tudo isso que atravanca a nossa vida, que atrapalha a nossa vida. Mas essa fala não tem o objetivo de vocês olharem para as pessoas da família com uma energia ruim, porque isso gera um karma também, né? Mas sim olhar para si mesmo e fazer essas escolhas. Eu não quero repetir as mesmas histórias. Comecem a observar uma coisa. Quais são as histórias que se repetem na família? Quais são as coisas que de geração a geração vão se repetindo? E olha se isso não está acontecendo na tua vida também, né? Então, e se está acontecendo, não é para cruzar os bracinhos e dizer, nossa, isso é karma familiar, tem um peso muito grande e é assim. Não, eu quero decidir e vou decidir que a partir de agora isso não vai mais interferir na minha vida. E eu vou fazer técnicas, eu vou usar ferramentas para me libertar disso, para que daqui para frente a minha vida flua melhor, flua diferente, com esses laços aí cortados, esses laços energéticos ruins, negativos, que nos prendem a essas situações. Então, assim, preste atenção, começa a olhar para isso, mas não com um olhar de julgamento,
tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito no curso dos mestres. Quem já fez o curso dos mestres e está aí assistindo pode até comentar aqui, por favor. Uma coisa que a gente fala muito, né? Não julgar os outros, porque a gente, cada um no seu momento, fez o que podia fazer do seu jeito, daquilo que estava vivenciando, da sua história, das situações que passou, né? E se a gente começa a julgar os outros, a gente conecta fortemente com aquela energia. E aí cortar esses laços é muito mais desafiador. Então, eu vou olhar para a situação de fora, pode parecer realmente um grande desafio num primeiro momento, mas não é, né? Se a gente decide fazer isso conscientemente, com o intuito de se conhecer e de decidir, nós estamos num patamar mais elevado, né? Nós estamos realmente vibrando de uma forma diferente, olhando para essa situação com um olhar diferenciado, com o intuito de não querer repetir na nossa vida isso. Então, assim, é bem importante que a gente pare para pensar, que a gente pare para olhar, para que a gente veja que determinadas coisas podem estar se repetindo e às vezes a gente não tem nem ideia por que isso está se repetindo, né? E se a gente não para olhar, para conhecer, para identificar, a gente vai no roldão, ou seja, a nossa energia ela é envolvida naquela energia que já vem ali vindo e quando vê a gente está passando por tudo aquilo e a gente nem se dá conta. Então, assim, parar para pensar, sabe? Eu realmente gostaria muito, assim, que vocês parassem para pensar, para olhar para a vida de vocês e fazer uma escolha, porque as coisas começam a ser diferentes, as coisas começam a mudar quando a gente decide transformar, né? Façam aí uma listinha, né? Depois que terminar a live, pensem sobre isso, façam uma listinha do que se repete nessas duas famílias aí de pai e mãe, independente de vocês terem convivência ou não. E nem algumas pessoas colocaram algumas perguntas, né, no vídeo que eu falei sobre isso, e eu até fiz outros vídeos trazendo mais explicações sobre isso. Não importa aonde a pessoa está, né? Eu posso nunca ter tido contato físico com um integrante da família, mas esta pessoa, ela influencia sim, e se ela gera uma energia densa, isso me afeta. Então, como que a gente começa a sair disso, né? Como que a gente começa a se livrar dessas vibrações? Em primeiro lugar, é através da nossa escolha. Então, escolha sair desse patamar. Agora, tem um outro ponto que é muitíssimo importante e é por isso que o meu Instagram é todo voltado para a gente mudar a forma de pensar, para a gente mudar a forma de encarar as coisas, para a gente fazer exercícios e técnicas que nos tirem de vibrações densas e nos coloquem em outro patamar. Por quê? Porque nós contribuímos para o karma familiar. Porque cada um que pensar coisas negativas, cada um que fizer coisas negativas, cada um que verbalizar coisas negativas está contribuindo para essa soma energética naquela família, porque existem laços muito fortes que unem essas pessoas. Então, não jogue a culpa nos outros, sabe? Olha para si também e vê de que forma que eu estou contribuindo para agravar essa energia que se movimenta aí. Por exemplo, a gente fala muito isso no curso dos mestres, né? Eu vou falar aqui de churrasco, tá? Porque a gente tá aqui no sul, eu tô aqui no sul, mas cada um aí onde estiver, né? O churrasco de domingo, né? Na família, em família.
que as pessoas se reúnem para falar coisas ruins, se reúnem para falar mal de quem não veio, se reúnem para ficar se lamentando e lamuriando e desfiando o rosário, como se costuma dizer aqui, de todas as doenças, enfim. Isso não é uma reunião familiar positiva. Isso é uma reunião, né, de geração de karma, sabe? Eu peguei uma... já respondo aí, Gisele, já respondo. Eu já... Agora me perdi ali. Então isso é muito importante, tá? A gente começar a olhar para isso. E onde é que eu vou? Eu quero estar nisso? Eu quero estar contribuindo para isso? Ou eu quero fazer diferente? Eu quero sair dessa vibração? Eu não quero contribuir para essa energia se sedimentar mais. Então, quando a gente começa a se dar conta que determinadas reuniões, elas em família, elas são desta forma, eu faço uma escolha, né? Eu quero estar lá ou eu não quero estar lá, né? De que forma que eu posso não gerar karma quando as pessoas estiverem fazendo isso? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente pode usar a energia da chama violeta, a gente pode repetir um mantra positivo, a gente pode sair de perto, sair daquela reunião, sair daquele lugar ali. Só que se eu não me proteger, se eu não sair fora daquilo, não só fisicamente, como mentalmente e emocionalmente, eu acabo ligada energeticamente naquilo ali e eu recebo essa influência fortemente. Então, a Gisele está perguntando aqui quais florais recomendados para liberação de karma familiar. Um deles é o limão, tá, Gisele? Então, a gente está falando dos florais de Saint-Germain, tá? Porque a gente trabalha com os florais de Saint-Germain. Não é só esse, tá? É bem importante a gente, como terapeutas aí, as gurias são terapeutas também, né? Assim como eu, enfim, que a gente conheça e identifique qual é o karma familiar, quais são as coisas que se repetem nessa família ou nessas famílias que a gente vai ter que usar os florais, no caso, para auxiliar a quebrar esse vínculo, né? Então, tem que identificar que tipo de situação se repete, que tipo de situação que vem vindo, geração após geração, que está aí se repetindo agora com o nosso cliente, com a pessoa que está perto da gente, nesse momento, né? Célia, ela tá perguntando, a Célia tá perguntando se o floral seria usado todos os dias. A gente vai fazer uma fórmula floral, não só com o limão, e aí identificando quais são as questões da pessoa, né? Para compor com outras essências, tá? Então, o limão é uma das essências importantes nesse processo de quebra. Mas a gente tem que saber que situações que se repetem para a gente poder fazer a melhor fórmula, tá? Então, às vezes são situações de doenças, às vezes são situações financeiras, às vezes são situações de relacionamentos, né? De traições, enfim. O que é que se repete? Qual é o karma que se repete? Entende? Ali, ó, uma família onde todos os casais são separados. O que seria recomendado? O que leva esses casais a se separarem? Quer dizer, qual é a história dessas famílias que os casais se separam, né? O que acontece entre eles? Então, a Gisele está perguntando ali, a gente tem que aprofundar isso. A gente tem que entender essa situação, né, com o nosso cliente, com a pessoa que está ali na nossa frente, e ver o que acontece nessa família. Que tipo de relacionamento esses casais levam, que leva eles a se separar e que está criando esse karma familiar ali, né? Então, o que está levando isso? E a partir do que está levando a acontecer isso,
é que a gente vai decidir quais são as melhores essências junto com o limão para cortar para essa pessoa isso, para que ela não seja mais um casal separado nessa família. Então, as coisas que vão se repetindo, elas também ficam fortes na mente das pessoas, né? E as pessoas reforçam mentalmente isso. Os casais aqui se separam e vai criando uma energia muito forte dessa egrégora que a gente chama, né? Uma egrégora negativa nesse sentido, tá, Gisele? Então tem que ver o que é que acontece aí, tem que investigar essa família, investigar o que acontece com esses casais, para que tu possa escolher os melhores florais junto com a fórmula do limão para quebrar isso, né? Ali, ó, a Angelita tá falando quando uma mulher só consegue se relacionar com homens alcoólatras. Então, o que leva ela a fazer isso? Qual é a história dessa família? Quais são as outras mulheres dessa família que só se relacionam com homens alcoólatras? E qual é o padrão dessa mulher e dessas mulheres? O que leva esses homens a se tornarem alcoólatras? Por que ela atrai isso? Entende? E aí tu vai usar o limão, Angelita, mais as essências que tu tem que entender aí do teu cliente, dessa pessoa, o que leva ela a estar repetindo esse padrão. Vocês entendem? Então, isso é terapia, tá, gente? Isso é a gente olhar para os casos, para os nossos clientes, com o intuito de realmente auxiliar e de quebrar esses padrões, falando especificamente da terapia floral, que é uma das técnicas que a gente utiliza, tá? Então, tá ali a Angelita dizendo, né? Pra gente saber, é necessário que tu faça uma consulta para saber o que tá acontecendo, senão fica muito vago, né? Imagine uma história familiar. É uma história, não é uma coisinha que alguém te conta de em pé aqui correndo, né? A gente vai realmente focar para auxiliar, para realmente solucionar isso. E quando eu faço o exame bioenergético, que é um exame que a gente faz, né, do campo de energia da pessoa, a gente consegue ver essas coisas entranhadas ali, né? Essas questões embolotadas que vêm aí, que estão nos corpos sutis da pessoa e que estão interferindo. E a partir daquilo ali, a gente começa a conversar e a gente vai entendendo de onde é que vem tudo isso e de que forma que a gente vai poder auxiliar cada vez mais aí os nossos clientes nesse processo. Então a gente tá numa era, pessoal, da energia do raio violeta, para realmente a gente se libertar de tudo isso, para a gente fazer diferente, para a gente poder levar para os próximos da geração, os nossos filhos, netos, enfim, um outro olhar sobre tudo isso, né? Uma forma de não repetir esses padrões familiares. Então, comecem a observar quais são os padrões familiares que se repetem e decidam, eu não quero mais isso. Né? E quando eu falei ali da energia da rosa do deserto, que é um cristal extremamente poderoso para cortar esses vínculos aí, né? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai ter que ter vai ter que não, é uma opção, né? Enfim, mas a gente tem perto da gente, para quê? Programado para cortar esses vínculos, programado para me proteger dessa carga toda que vem, né, dessa história familiar. Então, por que a rosa do deserto é um cristal muito poderoso nesse sentido, né? Porque ela
É, deixa eu ver ali, Fernanda. Quando a rosa do deserto, apenas tendo ela dentro de casa já auxilia bastante? Sim, desde que tu programe ela para isso, né? Então, tu vai pegar uma rosa do deserto, tá? E tu vai programar ela para cortar esses laços e esses vínculos, né? De padrões familiares. E tu vai deixar ela dentro da tua casa, em algum lugar que tu escolha, que deixe o teu ambiente bonito, né? Para ir trabalhando essa energia. E aí vocês vão perguntar, nossa, mas um cristal, ele pode auxiliar nisso de forma tão intensa? Sim, a rosa do deserto é um cristal que na realidade é areia petrificada, que tem um poder muito grande de fazer isso. Por quê? Porque a composição dela, né, nos leva a isso, né? É porque não tem, tá, Alessandra? A rosa do deserto ela vem ela é importada, tá? Ela vem da Tunísia, do deserto do Saara. Não é qualquer pessoa que investe, né, em comprar rosas do deserto para revender. Então, por isso que tu não encontra com facilidade, tá? Então, o que tu faz? Tu vai pegar a rosa do deserto, tu vai programar ela para isso, né? E aí eu tava explicando por que funciona, né? Porque ela é composta de areia petrificada, tá? Com a força de 3 elementos, tá? Um deles é o elemento ar, né? O vento faz com que essa energia se movimente, né? Com o poder intenso da energia do sol, do fogo, porque ela vai se petrificando e ela vai transformando então essa vibração juntamente com o elemento terra. Então é um cristal que une essas 3 energias para nos libertar disso, né? Para que a gente rompa essas amarras. Então a gente tem na rosa do deserto um poder de fogo violeta muito forte, e a energia do elemento ar, do vento, levando embora tudo isso que não serve mais, né? Só que tu vai programar a tua rosa do deserto para isso, tá? Porque a rosa do deserto é considerada um cristal mágico, né? Um cristal que tem poderes além do que a gente pode imaginar. Então tu vai dizer para ela, né, te concentrar nela, tu vai dizer para ela que tu quer que ela faça esse movimento de transmutar tudo aquilo que vem da família e que não te serve e que não é bom para ti e que tu não quer aquilo se repetindo na tua vida, na tua história, na tua família, né? Então é isso que a gente vai fazer. Como é que tu programa? Tu coloca o cristal entre as tuas mãos, tá? Coloca o cristal entre as mãos. Rosa do deserto vocês não vão lavar, não coloquem na água, isso aqui é areia petrificada, tá? Vocês vão, pode passar na fumaça de um incenso para limpar ela e vai colocar entre as tuas mãos e tu vai dizer o seguinte: eu te programo para limpar todo e qualquer karma familiar que está interferindo na minha vida. É só isso. E aí tu vai colocar a tua rosa do deserto em algum lugar na tua casa, tá? Então é assim que a gente faz. Todo o cristal, ele tem um objetivo, gente. Eles estão aqui na nossa vida, eles estão aqui na Terra para nos auxiliar nesses processos todos, tá? Como eu já falei no início, existem outras técnicas, diferentes técnicas. Eu ensino as que eu trabalho, as que eu uso, tá? Então, ensinei lá a técnica do limão, falei dos florais que a gente pode usar.
E tô falando sobre a rosa do deserto porque realmente é um cristal extremamente poderoso nesse sentido. Se, eu ia dizer uma coisa, peraí, deixa eu ver como é que eu digo isso. O, a gente vai usar uma rosa do deserto de acordo com o tamanho eu tô falando sério agora, tá, gente? De acordo com o tamanho do karma familiar, daquilo que se repete, tá? Então, por exemplo, se é uma família com pequenos karmas, com coisas pequenas, que realmente não é assim, tipo, a gente pode usar uma rosa do deserto pequena, tá? E aí, como eu brinco, é um mini karminha, tá? A gente pode usar uma rosa do deserto, um pouco maior, comparando com a pequena, um pouco maior, se for um karma um pouco maior, uma situação, né, um pouco mais desafiador. A gente pode usar uma maior ainda, tá? E aí agora eu vou fazer uma super brincadeira, mas é sério, eu vou mostrar aqui pra vocês aquela super rosa do deserto, que alguns já viram, né? Peraí. Quando é um carmão, a gente usa uma super rosa do deserto, né? Então, isso daqui é raro, tá, gente? Isso aqui não tem. Essa rosa do deserto, ela veio, né, do deserto do Saara, então é um cristal, todos eles são importados. Não, tô botando com todo cuidado aqui, porque é areia, né? E então a gente não encontra. Ela é linda, né? Linda? Sim, são lindíssimas. Aqui tem outra, Então vocês não vão encontrar a rosa do deserto. Não sei se as gurias encontraram lá no Rio, enfim, mas dificilmente vocês vão encontrar rosas do deserto assim. Esse foi um lote que eu comprei aí, um lote especial. Essas aqui são as últimas, tá? Mas elas têm essa função. Então vocês podem usar a rosa do deserto, programar ela, tá? Como vocês podem usar a técnica do limão, como vocês podem usar os florais para transmutar isso. O mais importante, assim, é se dar conta do que está acontecendo, decidir que não quer mais e estancar o processo, né? Em mim, cada um em si. Se as outras pessoas vão continuar com isso, se as outras pessoas vão continuar fazendo esses movimentos aí, não nos pertence. Então, assim, optem por vocês, né? Escolham ser feliz, escolham não vibrar na mesma energia das pessoas que estão aí próximas. Não é porque é da família que a gente tem que se ajojar, se grudar e morrer junto, né? Nesse sentido, né? Vamos afundar juntos porque somos da mesma família. Eu quero algo diferente para mim. Eu não quero vibrar na mesma energia de quem não tá conquistando coisas, de quem não tá sendo feliz, ou enfim, né? Então é mais ou menos por aí, né? A Beth está perguntando ali se tem algum mantra que a gente pode usar. Tu pode usar um mantra que eu gosto muito, eu falei acho que dele há um tempo atrás, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida da minha energia, tá? Que significa eu por mim mesmo, não eu vinculado aos outros. E entendam que isso não significa que tu não vai que tu vai virar a cara para as pessoas da família. Não é isso. Eu estou falando de energia, eu estou falando de vínculos que são fios, cordões, como vocês queiram chamar, que nos unem e que nos conectam. E a gente quer cortar isso, né? A gente não quer essa troca energética acontecendo e afundando
a nossa própria vida. Então, assim, todas essas histórias que vêm podem pertencer a essa família, mas eu quero diferente para mim. Eu quero prosperar, né? E prosperar é ser saudável, e prosperar é ser feliz, e prosperar é encontrar um relacionamento saudável, enfim, prosperar é tudo isso, né? Prosperar é ter uma história financeira positiva, independente da história da família, né? Então, eu não sei se eu consegui elucidar um pouco para vocês isso, eu deixei vocês muito apavorados, enfim, mas é isso que eu quero dizer, né? Que a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Então, como a Beth está dizendo ali, né? A gente vai ter a sintonia com aquilo que a gente escolhe, né? Com a gente mesmo. E lembrem-se, não julgar, né? Não condenar as histórias, as escolhas das pessoas, o como as pessoas fizeram, foi elas, como elas fizeram. O que eu posso fazer é decidir que eu não quero para mim isso. E aí vocês vão dizer assim, mas tu deve estar, né, viajando na maionese, porque as coisas já interferiram na minha vida. Sim, já interferiram, mas a partir deste momento vocês vão fazer uma nova escolha e é a partir desse momento que vocês vão começar a se conduzir para uma nova história, né? É assim que funciona e é assim que a gente vai mudando, né, a nossa vida, e pode ter certeza que as coisas começam a se direcionar de forma diferente, né? Enfim, dá pra gente falar mais sobre isso em outros momentos, se vocês quiserem. Foi uma introdução, vamos dizer assim, a esse assunto, que a gente trata muito disso, né, no curso dos mestres e nesses ensinamentos todos. Então, espero que tenha auxiliado aí vocês a entender um pouquinho disso, sair daquela ideia de que karma é cruzar os braços e aceitar, né, que karma é resignação, e na realidade karma é oportunidade de mudança, é oportunidade de fazer diferente, é oportunidade de se melhorar e melhorar quem está ao nosso redor, né? Então cada um que mudar a sua própria história está mudando a história da família, né? Está auxiliando essa família a criar dharma e não karma, né? Só que cada um tem que fazer a sua parte e não pensar se o outro está fazendo ou não, né? Então é um olhar muito pra gente, né? Porque somos somente nós que podemos fazer a mudança na gente mesmo, certo? E aí a gente vai contribuindo para criar coisas boas ao nosso redor, né? Então era isso, né, que eu queria trazer para vocês. Assistam aí os vídeos, né, que eu ensinei ali algumas técnicas. Rosa do Deserto, se alguém quiser, ainda tem essas aí, realmente não tem mais. Caso alguém queira, ao invés de usar o limão, enfim, tem aí essa oportunidade, né? Eu tenho espalhado em vários lugares da casa, né, a Rosa do Deserto, em tamanhos diferentes, programadas, né? E é assim que a gente vai fazendo os nossos movimentos, tá bom? Então, super beijo e a gente vai se falando aí, ok? Até!